Peço que abra sua Bíblia, por favor, em Daniel 2. Daniel, livro de Daniel. Abra no capítulo 1, por favor. Daniel, capítulo 1. Verso 6. Daniel, capítulo 1, verso 6. Deixa aberto, esse vai ser o capítulo 1 e o capítulo 2, serão textos principais que nós estaremos lendo. Mas antes disso, eu quero ler um verso que diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmo 139, verso 13. O Senhor tem nosso nomezinho escrito no livro da vida. O Senhor, Ele cuidou e tem cuidado e vai cuidar da nossa vida. O Senhor tem os seus olhos sobre nós. Ainda que você às vezes se sinta sozinho, os olhos do Senhor estão em ti. Não como condenação, mas como filhos amados. Como filhos que precisam da presença dEle. Como filhos que adoram esse Deus. Como filhos que foram libertos do pecado através do sangue de Jesus. O Senhor cuidou. O Senhor tem o nosso destino nas suas mãos. Nada foge ao governo do nosso Deus. Nada foge da presença de Deus. Nada foge aos olhos do Deus eterno. Nada. Por isso que eu quero ler com você. Eu li com você esse verso. Mas no livro de Daniel, capítulo 1, verso 6, diz assim: ora, entre esses estavam os filhos de Judá. Quem são? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias, a Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Queridos, Daniel, assim como José, não teve uma infância muito fácil, não teve um momento muito fácil em sua vida. Nos dias de Daniel, foram tempos muito difíceis, tempos de muita idolatria, tempo de muita falta de temor e tremor a Deus. Daniel, ele viveu, depois foi exilado para a Babilônia, e ali, na Babilônia, era uma nação onde havia muitos pecados, muita idolatria, muita infidelidade, desobediência. Daniel conviveu com tudo isso, muitas guerras. E Daniel viveu todo esse contexto, todo esse momento. Mas ele não se deixou corromper em nenhum momento por todas essas fases que Daniel passou. Daniel continuava temente a Deus. Daniel continuava obediente a Deus, apesar de um passado de dor, numa geração onde a corrupção, o pecado era muito grande, onde seus familiares, as vidas, não tinham nenhum temor a Deus. Era um momento onde o povo de Deus vivia em pecados, mas ele não deixou tudo isso estragar o seu coração. Daniel preservou a sua moral, Daniel preservou o seu coração. E mesmo a todos esses ataques, e mesmo a essas humilhações, esses sofrimentos, essas perseguições, ele saiu de sua casa, ou podemos dizer, foi expulso da sua casa, não como um estudante, mas como um escravo. Ele não saiu a convite, mas ele saiu por obrigação, porque
a sua nação foi invadida e todos eles foram levados como escravos. Tudo isso era o contexto a qual Daniel convivia. Na Babilônia, ele vivia no meio daquela cultura pagã, onde existiam vários deuses. Não havia temor a Deus. Mas Daniel estava firme, com seu coração guardado no Senhor, mais distante da sua terra. Foi forçado a ir para uma terra onde as pessoas não conheciam a Deus, o seu Deus, o verdadeiro Deus. Ele foi arrastado para um lugar onde não havia temor a Deus. E lá neste lugar, eles tiveram seus nomes trocados. No lugar onde os pagãos os perseguiam, onde as afrontas eram muito grandes contra o povo de Deus. Mas Daniel não mudou os seus valores, até mesmo em meio a todo esse contexto que ele conviveu, a toda a infância, adolescência, até mesmo na vida adulta, ele não se corrompeu, não houve mudança na sua moral, nos seus princípios com a palavra de Deus. Muitas vezes nós nos afastamos da presença de Deus por algo que nos incomodava, por uma decepção, por uma humilhação, por uma vergonha, por uma simples palavra. Muitos se afastaram da presença de Deus, mas Daniel, em meio a toda essa mudança, ele permaneceu lá. O seu nome, que significava Deus é meu juiz, teve seu nome trocado para Belsazar, ou seja, um Deus pagão. E também os seus amigos tiveram seus nomes trocados. Mas a sua moral estava íntegra, não foi corrompida. Eles mudaram o seu nome, mas não mudaram a sua identidade. O diabo às vezes quer colocar apelidos, ou colocou apelidos que te ofenderam, que te magoaram, que te entristeceram, para te deixar envergonhado, para te entristecer, para mudar o seu nome, o nome que Deus, de alguma forma, escolheu. Talvez você não goste do seu nome, mas saiba que Deus, Ele separou. Desde o ventre, Deus sonhou com você, Deus pensou em todos os detalhes. E toda a nossa vida é governada pelo Senhor, pelos olhos do Senhor, pela presença do Senhor, pelo cuidado do Senhor e com os seus anjos. Mas ele permaneceu firme. A sua identidade não foi trocada. Por quê? Porque ele tinha convicção de que quem lhe deu o nome foi o Deus eterno. É Deus que nos dá a nossa identidade. Lá em Salmo 139, Deus sonhou com você, Ele nos deu a identidade. Lá em Gênesis capítulo 1, o Senhor diz, deu nome para a luz de dia, deu nome para a escuridão de noite, deu nome para o homem de Adão, deu nome para a mulher de Eva. É Deus que dá o nome, é Deus que nos dá o nosso DNA, é Deus que nos dá a nossa identidade. Ela vem de Deus. Ainda que o diabo queira trocar os nossos nomes, ainda que o diabo queira transformar ou mudar algo em nossas vidas, saiba que nosso Deus, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Deus, Ele tem nosso DNA, Ele nos deu o nome, Ele governa nossas vidas, os olhos do Senhor estão ao nosso redor. José, lá em Gênesis capítulo 41, passou por uma situação também, aonde ele estava na casa do seu pai, e através de um sonho que ele teve, ele foi invejado, ele foi pelos seus próprios irmãos, ele foi vendido como escravo, foi acusado injustamente. E ele, lá em Gênesis capítulo 41, verso 51, ele deu o nome aos filhos dele, Manassés e Efraim. Manassés significa: o Senhor me fez esquecer da casa do meu pai, casa onde eu sofri, casa onde eu tive dores, casa onde eu fui traído, casa onde eu fui humilhado, onde eu fui envergonhado, aonde os meus próprios irmãos me venderam como escravo. E ele dá um nome ao filho, para que o Senhor
Tire, talvez não saia da sua memória, mas para que toda vez que vir a memória, as dores que ele teve, ele saiba que isso não vai o afetar mais, porque ele tem um Deus que está acima de qualquer coisa. Ele tem um Deus que está acima de qualquer vergonha, de qualquer humilhação, de qualquer ação maligna. Efraim significa prosperidade na terra da minha aflição. Toda vez que ele chamava o nome dos filhos, isso vinha à memória, mas não para a sua vergonha, mas para saber que existe um Deus, para que ele lembrasse que um Deus me tirou da escravidão, da vergonha, das injustiças, das humilhações e me colocou numa posição de honra. Me deu a prosperidade, me tirou de uma situação de pobreza, de injustiça e me colocou numa posição de honra. Os nossos nomes têm significado. A nossa identidade, ela está no Senhor, no nosso Deus. Mas o diabo quer nos afastar, quer nos entristecer. Mas, assim como Deus fez na vida de José, Deus também fez na vida de Daniel, e Deus também está fazendo na sua vida, e Deus também fará na sua vida. Deus vai restabelecer a conexão do seu passado, Deus vai restabelecer o seu presente, o seu futuro. Deus vai conectar os tempos e as estações, porque Ele é o Senhor do tempos e as estações. Em Daniel capítulo 3, verso 24, diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo, dentro da fornalha? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se achou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo. Aqueles homens que entraram, saíram da sua nação, foram arrastados para uma cidade, para uma nação pagã, para um reinado onde havia pagãos, mudaram seus nomes, que os nomes tinham significado, eram nomes bíblicos, nomes que tinham um propósito e foram alterados para nomes pagãos, nomes dos deuses da Babilônia. Mas, Daniel capítulo 3, Deus restaura e mostra que, apesar do rei ter colocado o nome pagão, o próprio rei reconheceu: esses são servos do Deus Altíssimo. Eles são servos do Deus Altíssimo. Eu posso ter trocado o nome, eu posso tentar mudar a moral, a conduta deles, mas eles permaneceram firmes na moral, na conduta, na convicção, na fé. Não bastou eu mudar os seus nomes, não bastou eu colocar dentro de uma cultura pagã, eles permaneceram firmes, eles permaneceram fiéis. No verso 28 diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou, os seus servos. Um homem, um Deus pagão, um rei pagão, reconheceu a soberania de Deus e viu que Deus havia enviado anjos para os salvá-los. Em Daniel capítulo 10, verso 10, quando Daniel está orando, abre lá por favor, capítulo Daniel 10, verso 10. Vou ler o 9, um verso antes. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e quando eu ouvi a voz das suas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face, e a minha face virou-se para o chão, e eis que uma mão me tocou, e me colocou sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e disse ele: ó Daniel, tu és um homem muito amado, grandemente amado. Os anjos devem ter perguntado: Daniel,
o que está acontecendo, porque o Senhor deu ordem aos anjos para que viessem aqui, ao seu respeito, para que viessem aqui te auxiliar. O que você tem passado, Daniel? O que você tem feito? O que está acontecendo com você, Daniel, para Deus precisar mandar um anjo vir guerrear uma batalha por você, para que as suas orações cheguem aos céus? Daniel, assim como José, deve ter falado para aquele anjo: mataram os meus parentes, os sacerdotes, mataram os meus pais, eles me humilharam, me machucaram, lançaram meus amigos na fornalha, me lançaram na cova, eles me odeiam, o mundo me odeia. Amado, se você acha que o mundo te ama, você está enganado. Somente o Senhor Deus nos ama, o mundo nos odeia porque nós carregamos o nome de Jesus conosco. Nós temos o nome de Jesus, nós levamos o nome de Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo. Mas saiba que quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso favor. Essa, queridos, é a nossa identidade. É isso que Deus tem para mim e para você. Tentam nos humilhar, tentam nos paralisar com palavras, com ações, com enfermidades, com dores, com traumas, com decepções, com acusações. Mas, da mesma forma que Daniel entregou ao Senhor: Senhor, dê ordem a seus anjos. Senhor, dê ordem a seus anjos a meu respeito. O Senhor é quem manda o favor. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que guia os nossos passos. Por mais que o mundo, por mais que o diabo ache que manda em alguma coisa, por mais que o diabo queira nos colocar títulos, por mais que o diabo queira nos humilhar, nos envergonhar, por mais que o inimigo tente se levantar contra a vida do crente, somente Deus tem o nome, somente Deus manda em nossas vidas, somente o Senhor Deus governa nossas vidas, somente o nosso Deus, através do nome de Jesus, nos livra, nos abençoa, nos guarda, nos protege. Somente o nome de Jesus, porque nós temos um nome, nós temos uma identidade, nós temos um DNA. O Senhor nos separou, o Senhor nos livrou dos nossos pecados, o Senhor nos livrou da morte. E Ele diz: olha, eu tenho um nome muito especial sobre você. O Senhor se alegra das nossas vidas. Quando Jesus vier, Ele nos dará um novo nome. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Você sabe a importância da sua identidade. Você tem que preservar a sua identidade, você tem que preservar a sua vida espiritual. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Você tem que buscar a presença do Deus eterno. Você tem que orar, tem que ler a palavra do Senhor, porque os dias são maus. O diabo tem tentado se levantar contra a vida do crente, mas nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos permanecer ligados no Senhor. Voltando para o capítulo 2 de Daniel, Deus, Ele revela a sua soberania sobre os governos. Deus sempre tem deixado claro que Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o reino dEle é um reino eterno. Mas aqui Daniel enfrenta uma situação com os feiticeiros. Daniel era um homem sábio, um homem temente a Deus, mas no capítulo 2, ele entra em confronto, porque o rei teve um sonho, e o rei queria que não somente
interpretasse os sonhos, mas que também contasse os sonhos, algo que a princípio era inédito. Com Faraó teve sonhos, mas ele contou os sonhos e houve interpretação. Com José houve interpretação, mas aqui não. Aqui o rei queria que contassem o sonho e também interpretassem esse sonho. E os magos, os feiticeiros ali dos caldeus não conseguiram fazer isso, e eles disseram: homem nenhum pode fazer isso. E o rei disse: então todos vocês serão destruídos. Em contrapartida, também Daniel e seus amigos também receberam o mesmo decreto. E Daniel, no mesmo instante que ficou sabendo, se pôs em oração e chegou diante das autoridades e disse: eu preciso de um tempo, porque eu vou orar e eu vou buscar uma palavra do Senhor. O que você tem feito quando você tem passado por aflições? O que você tem feito quando você tem passado por perseguições? O que você tem feito quando o inimigo vem com acusações? O que você tem feito quando a enfermidade bate à porta? O que você tem feito quando a tristeza bate em seu coração? O que você tem feito quando o inimigo se levanta contra a sua casa, contra as suas finanças, contra a sua vida, contra o seu ministério? E Daniel se colocou a orar e buscou a presença de Deus junto com seus irmãos, junto com seus amigos, irmãos na fé e os seus amigos, em momentos de aflição. Jesus, quando estava no Getsêmane, ele chamou os discípulos: vamos orar, porque nós estamos passando por tempos difíceis. Jesus orava até suar até suar sangue, e os seus discípulos estavam ali dormindo. Jesus passou por essas aflições sozinho, mas ele orou ao Deus eterno. Ele buscou a presença do Senhor, porque ele estava em um momento de aflições. Talvez, se acontecesse comigo, talvez estivesse murmurando. Eu não sei o que você estaria fazendo, qual seria a sua postura. E após orar, no capítulo 2, verso 19 em diante, diz: então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. Daniel respondeu e disse: bendito seja o nome de Deus, para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder. Ele muda o tempo e as estações, ele remove reis, ele estabelece reis, ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas, profundas, ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. Ele te entregou e te louvou, ó tu Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti. Pois tu nos deste a conhecer agora o assunto do rei. E o rei vai tratando sobre os reinados. Eu não vou entrar nesse momento, mas eu quero que você saiba que Daniel orou em meio às aflições, buscou a presença de Deus, e ele diz: o Senhor muda o tempo e as estações, para que a sua vontade prevaleça. Você tem orado, você tem buscado ao Senhor, porque se você fizer isso, Deus vai mudar o tempo e as estações a favor da sua igreja, Deus vai mudar o tempo e as estações a favor da sua causa. Deus é que estabelece reis, Ele remove reis, Ele estabelece reis. A rainha Vasti foi tirada e foi colocada a rainha Esther, para que uma nação, o povo dele, o povo judeu, fosse liberto, porque havia perseguição, porque havia aflições, haviam decretos de morte contra o povo de Deus, e Deus estabeleceu um novo reino. Daniel orou 21 dias, porque ele estava sob pressão, sobre acusações, ele estava sob perseguições, a sua vida estava em risco, e ele buscou o Senhor. Depois de 21 dias, liberou o anjo, e aquele anjo levou 3 semanas, porque ele estava guerreando. Mas Daniel não desistiu na sua oração, Daniel não parou de orar, Daniel continuou orando, e Deus trouxe a revelação, Deus mostrou para ele. O nosso Deus, queridos, é o Senhor dos céus,
Ele é Senhor de todos os reinos, é o Senhor de todas as nações. É Ele que estabelece, é Ele que dá vitória para o seu povo. É nele que nós temos o poder, é em Deus que nós temos a sabedoria. No verso 20, Daniel respondeu e disse: bendito seja o nosso Deus para sempre, pois são a sabedoria e o poder. É de Deus que vem a sabedoria, é de Deus que vem a autoridade e o poder para vencermos, para atravessarmos o deserto, as aflições. Ele é tempo, dono do tempo. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Deus, Ele determina um tempo para cada um de nós. Às vezes nós estamos orando e buscando: Senhor, eu tenho orado, mas eu não estou conseguindo, eu não estou ouvindo a sua voz, eu não estou vendo a sua manifestação, eu não tenho visto as minhas aflições mudarem. Mas o Senhor, Ele no momento certo, Ele vai responder, no tempo dEle, Ele vai mudar o tempo e as estações a favor da sua igreja. Deus vai mudar no tempo dEle a favor dos cristãos. Deus é o Senhor da nossa história. Verso 21, Ele muda os tempos e estações, remove reis. O Senhor tem o controle, o Senhor tem o governo da nossa vida. O Senhor tem o governo da nossa história. O Senhor sabe o que nós passamos. O Senhor conhece o nosso passado. O Senhor conhece o nosso presente. O Senhor sabe do nosso futuro. O Senhor conhece a nossa história. Ele tem os seus olhos sobre nós. O Senhor não perdeu a mão. O Senhor não perdeu as rédeas. Tudo está nas mãos do Senhor, não estão nas mãos do inimigo, a não ser que você queira entregar. Mas nós, como cristãos, nós sabemos, nossa vida está nas mãos do Senhor. Nossas ações estão no governo do Senhor. É Ele que nos dá a vitória. Mas por que o diabo vive trazendo a nossa história, a nosso passado à memória? Por que o diabo insiste em trazer a nossa história, em relembrar a nossa história, relembrar o nosso passado? Porque o diabo, ele não sabe do nosso futuro. O diabo não tem um futuro para nossas vidas. Somente o Senhor Deus tem um futuro para as nossas vidas. Somente o Senhor sabe do seu futuro. Somente o Senhor tem o futuro nas mãos dele. O diabo não pode te oferecer um futuro, somente te acusar de algo do passado, mas o sangue de Jesus, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos liberta do pecado, de toda acusação, de toda vergonha, de toda enfermidade. É o Senhor que controla, Ele tem o governo, Ele tem a nossa história, o nosso passado, Ele sabe, mas Ele muda a nossa história. Ainda que o diabo tente nos humilhar, nos envergonhar, o Senhor diz: eu mudei a sua história, eu tenho a minha mãos, a sua vida, eu tenho o controle das suas ações. Porque anda ansiosos, porque anda preocupado, porque andam aflitos, a Ele tem o controle. Ele é o Senhor dos mistérios. Talvez você não entenda porque você passou por situações. Talvez você não entenda porque está passando por situações, mas saiba que o Senhor, Ele revela, verso 22, Ele revela as coisas que estão ocultas. Ele revela para a sua igreja, Ele revela através do Espírito Santo o que Ele tem para a sua vida. Se você buscar, se você se humilhar, se você se prostrar, se você clamar, se você abrir a sua boca, se você se colocar na presença do Senhor, Ele vai revelar os planos, Ele vai revelar as artimanhas do diabo, Ele vai trazer à tona aquilo que nos prende, aquilo que nos impede de avançar, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa história. Mateus 13, verso 9, diz: o Senhor Jesus costumava dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Senhor tem a dizer.
Mas para você conseguir ouvir a voz do Senhor, você precisa parar. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa se entregar. Mas pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Perfeito. Eu já fui batizado. Ótimo. E agora? O que você tem feito com tudo isso? Você tem se aquietado? Você tem buscado? Você tem orado? Você tem entregue para Ele as suas dores? Você entregou para Ele a sua história? Porque se você não fizer isso, o diabo, ele vai querer governar a sua história. E não vai deixar você avançar, porque ele quer te prender no passado. O diabo quer nos prender no passado. O diabo quer que cada um de nós fique preso no passado. A intercessão está confirmando isso. O diabo, ele quer paralisar a sua vida. O diabo, ele quer que você não avance para os planos, para os sonhos, para aquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério. Eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos, sabem qual é o seu dom, qual é o seu ministério. E muitos, repetidamente dizem, não é tempo, não é hora, não é o momento, não estou preparado. Eu sei, mas eu preciso de uma confirmação. Eu preciso. Espera mais um pouquinho. Ainda não é hora, não é tempo. O diabo está dizendo justamente isso. Ó, seu passado, a sua história, te impede de avançar para o seu futuro. A sua história te impede de alcançar o seu destino, o seu alvo, os planos que Deus tem para a sua vida. Em Amós capítulo 4, verso 13, diz assim: porque Ele é quem forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. O Deus de Israel não somente controla o futuro, mas Ele também revela o seu futuro para mim e para você. Deus, Ele tem revelado os seus sonhos para você. Deus tem revelado os planos que Ele tem para a sua vida, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que ouve nosso clamor, é um Deus que tem os seus olhos sobre nós. O Senhor está conosco, Ele nos dá sabedoria, Ele revela os seus mistérios, mas para isso nós precisamos nos aquietar. Não espere chegar às aflições. Daniel, ele foi orar quando houve decretos de morte contra a sua vida, mas ele já era um jovem, ele já era um homem de oração, ele já estava na presença de Deus, ele já buscava a presença de Deus, ele já meditava na palavra de Deus, ele já tinha a sua moral dentro da cultura de Deus, dentro da vontade de Deus. Daniel obedecia às leis de Deus, Daniel estava sempre na presença de Deus, Daniel sempre estava buscando a face de Deus. E quando veio o decreto, Daniel continuou orando. Não foi o início da vida de oração de Daniel, não. Engano seu. Ele continuou em oração. Ele continuou fazendo aquilo que ele aprendeu com seus pais. Orar, buscar, meditar, estar na presença do Deus vivo. Daniel 21 ao 22. Você quer isso para a sua vida? Continue orando. Somente o Senhor possui o poder de controlar todos os eventos. O Senhor tem o controle. Talvez os nossos olhos não entendam, a nossa mente não alcance, mas como? Como acontece tal coisa? Como acontece?
as guerras, como acontecem as enfermidades, como se o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele tem. Deus não perdeu o controle, queridos. Em Isaías capítulo 11, verso 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Repousa sobre ele, das suas raízes, das suas raízes. Todos nós temos uma raiz, e a nossa raiz é o Senhor Jesus Cristo. A nossa raiz está na palavra de Deus. O nosso futuro está escrito na palavra de Deus. O nosso destino está escrito na palavra de Deus. A solução para tudo que nós buscamos está escrito na palavra de Deus. Aquilo que vocês têm buscado, a resposta está na palavra de Deus. Aquilo que você tem pedido ao Senhor está na palavra de Deus. A libertação está na palavra de Deus. Tudo que você precisa está na palavra de Deus. O diabo tem dito ao contrário. Mas tudo que nós precisamos está aqui. Está em Jesus. Está na presença de Deus. Está na palavra de Deus. Está em Jesus. Está no reino de Jesus. Em João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus viveu em nosso meio, em sabedoria, em obediência à palavra. Jesus orava. Jesus dizia não para o diabo. Jesus dizia não para as tentações que o diabo levavam para ele. Jesus dizia não, porque ele sabia quem ele era. Jesus sabia a sua identidade, ele conhecia muito bem a sua identidade. Nós cristãos precisamos saber bem quem nós somos, precisamos saber muito bem como nós fomos formados. Salmo 139, digo, nós precisamos saber quem nós somos e para onde nós vamos. Precisamos saber o que nos espera. Precisamos saber que Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Nós precisamos saber quem nós somos na presença do Deus. Nós precisamos saber quem nós somos. E a única forma de nós passarmos pelas aflições, a única forma de vencermos as aflições é estarmos sempre em ações de graça, é estarmos sempre se glorificando ao nosso Deus. Nós não entendemos, mas Deus revela os seus segredos, basta nós buscarmos. Mas as aflições, Deus derrama a sua graça sobre nós, não nos deixa sozinhos. Qualquer sofrimento que possamos encontrar ou passar, ele é desenrolado pela graça de Deus. Ele diz tudo em dai graças. Está passando por dores, dê graças. Enfermidade, dê graças. Lutas, dê graças. Porque Ele, nosso Deus, pode até nos permitir passar por aflições, mas Ele nos livrará, Ele nos sustentará, Ele estará conosco em todas elas. Assim como seus filhos estavam na cova dos leões e ali o Senhor estava com eles na fornalha, o Senhor estava com eles. Eu não sei qual é a fornalha que você tem passado, eu não sei quais são as atribulações, aflições, as dores, enfermidades, eu não sei, mas o Senhor sabe, porque os olhos deles estão em você, e Ele está contigo, Ele está te sustentando, Ele está te guardando, Ele está te dando força, Ele está te dando renovo, Ele está te dando a vitória, Ele está dizendo para você, filho, permaneça firme,
Não vacile seus pés nem para a direita nem para a esquerda. Não entregue o seu futuro, não entregue as suas bênçãos, não entregue a sua herança para o inimigo, porque eu vou te dar a vitória sobre ele. Eu estou contigo em meio às aflições, eu estou contigo nesse momento de dores. Eu estou com você e o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor sempre esteve presente, assim na vida de Daniel, assim na vida de José. Mas o Senhor nos dará a vitória, assim como deu na vida deles. O Senhor também vai te dar a vitória, o Senhor também vai te dar a prosperidade, o Senhor também vai te dar a honra, a glória, a qual nós merecemos, porque, segundo o Salmo 8:5, há uma glória, uma coroa, uma honra sobre nós. Mas nós precisamos estar e meditar na palavra do nosso Deus. Vou pedir que os ministros venham à frente. Em Provérbios capítulo 15, verso 3 diz: o nosso Deus não é homem, e para Ele não há impossíveis. Aquilo que não entendemos, aquilo que não vemos, aquilo que passa no nosso coração, Deus conhece, pois nada foge ao seu controle, nada foge ao seu conhecimento, nada foge das suas mãos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus, contemplando os bons. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas aflições, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Os olhos do Senhor estão ali. Nós temos um precioso nome. Em Apocalipse capítulo 2, verso 17, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou repetir que você não está ouvindo. Queridos, nós precisamos buscar. Não é procurar, é buscar. Eu e você precisamos buscar mais do Senhor. Procurar é algo que o homem faz em casa, né? Esposa, cadê onde está a manteiga? Está na geladeira. O homem procura e não acha. E a esposa, de olhos fechados, ela acha. Por quê? Porque você está procurando. Agora, se você buscar a presença de Deus, você vai encontrar. Se você buscar a face de Deus, você vai encontrar. Se você buscar a presença do Espírito Santo, você vai encontrar. Se você buscar a vitória para as suas aflições, você vai encontrar. Se você buscar a presença de Deus, você vai encontrar. Se você buscar a face de Deus, você vai encontrar. Se você buscar soluções para as suas aflições, você vai ter a resposta. Se você buscar uma vaga no vestibular, você vai encontrar. Se você buscar a salvação, você vai ter. Se você buscar a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, a salvação, a cura da enfermidade, você vai encontrar, você vai ter. Porque a palavra do Senhor Deus diz: aqueles que me buscam encontrarão, aqueles que batem, a porta vai se abrir. Busque, não fique procurando. Quem fica procurando não vai achar nada, vai achar confusão, vai achar contenda. Busque a presença do Senhor. Apocalipse 2, capítulo 7, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso. Quem é vitorioso aqui? Quem é vitorioso aqui? Amém? Ao vitorioso darei do maná escondido. Te darei revelação. Te darei as coisas que estão ocultas. A glória de Deus é ocultar as coisas e a glória dos reis é esquadrinhá-las. Deus te dará o maná que está escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um novo nome, uma nova história, uma nova estação, um novo tempo. Sem dores, sem aflições, sem tristeza, mas de alegria, de gozo na presença do Deus eterno. Eu te darei uma pedra branca e nela estará gravado o seu nome, o seu novo nome.
que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe, a não ser aquele que está contigo, a não ser aquele que tem os seus olhos sobre você, a não ser aquele que morreu pelo seu pecado, a não ser aquele que intercede junto ao trono do Pai por sua vida, a não ser aquele que libera os seus anjos a seu favor, a não ser aquele que libera os seus anjos para que entre nas regiões celestiais, para que a tua oração chegue aos céus, aquele que te dá vitória sobre os inimigos, aquele que te dá vitória, aquele que muda a sua história, aquele que te aponta para o seu destino. E hoje o Senhor vai quebrar cadeias, hoje o Senhor vai libertar vidas, o Senhor hoje vai libertar almas que estão presas no passado. Nós vamos aqui orar, vamos interceder, porque o Senhor nessa noite vai fazer milagres, o Senhor nessa noite vai mudar o seu destino, o Senhor nessa noite vai mudar a sua história, o Senhor nessa noite vai quebrar cadeias, cadeias de vergonha, cadeias de acusação, cadeias de enfermidade, aquilo que te prende, que te prendia, aquilo que te impedia de avançar, aquilo que te impedia de exercer o seu ministério, os seus dons, o Senhor hoje vai te libertar, o Senhor hoje vai quebrar correntes, cadeias, o Senhor vai abrir, o Senhor vai libertar almas cativas, o Senhor hoje vai mudar os pensamentos, tirar os pensamentos de medo, de ansiedade, de derrota, e vai te dar os pensamentos dele, que são de vitória, pensamentos de ousadia, pensamentos de intrepidez. Quero que você fique de pé, por favor, quem puder. Pai, Pai, em nome de Jesus, nós agora, Senhor, estamos na Tua presença, e eu te peço agora, Deus, que o Senhor liberte vidas que estão presas no passado. Pai, toda acusação do inimigo, todo decreto do inimigo, todo decreto maligno, que foi liberado contra as nossas vidas, nos paralisando, nos prendendo do passado, nos prendendo, Senhor, nas enfermidades, nas tristezas, nas decepções, nas vergonhas. O Senhor tira a vergonha, o Senhor tira agora toda ferida que foi lançada contra os nossos corações. O Senhor agora limpa o seu coração, o Senhor tira agora do seu coração toda tristeza, toda palavra de autoridades que foi liberada contra a sua vida, que te machucou. O Senhor agora te tira dessa situação. Libere, queridos, através do perdão, todas as pessoas que te feriram, todas as pessoas que te machucaram, todas as palavras malditas que foram liberadas contra a sua vida, que te prendeu, que te entristeceu. Entregue agora os seus pensamentos cativos ao Senhor. Pensamentos de medo, pensamentos de ansiedade, pensamentos de que o que vai ser amanhã, pensamentos de que o que eu vou fazer com os meus filhos, o que vai acontecer com os meus filhos, o que vai acontecer com a minha empresa, o que vai acontecer com as minhas finanças, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com o meu ministério. O Senhor hoje quebra essas correntes, quebra essas cadeias, e Ele vem com o sangue de Jesus, nos lavando, nos libertando, e dizendo: vocês são amados no céu, ainda que o mundo os odeie, vocês são amados no céu.
vocês são amados no céu. Há uma história diferente do que o diabo tem contado para você. Há uma nova história para você no céu. Há um decreto diferente. Há algo precioso a seu respeito no céu. Agora você precisa abrir o seu coração. Você precisa liberar perdão. Você precisa quebrar as cadeias. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa se movimentar.